Nesse vídeo eu vou dar várias dicas para vocês melhorarem os seus sketches na hora de fazer um desenho. Opa, eu sou o Gudok e no vídeo de hoje, galera, eu vou estar fazendo sketch de vários personagens diferentes, enquanto eu dou dicas muito úteis para vocês utilizarem no seu dia a dia, para você também fazer o seu sketch aí. E antes da gente passar lá pro Photoshop para fazer todos esses sketches, não se esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal, caso você queira receber mais vídeos de arte como este daqui. Muito obrigado e agora sim, bora lá! E bom pessoal, estamos aqui no Photoshop pra gente fazer estes muitos sketches. Esses sketches que vocês estão vendo eu fazer foram sketches que eu fiz meio que pra aquecer a mão. Eu gosto bastante de fazer esse tipo de warm-up, inclusive eu tô passando bastante a fazer esses warm-ups em lives. Já fiz algumas lives aqui no canal, onde eu faço muitos sketches meio que nestas pegadas que vocês estão vendo eu fazer hoje aqui. Mas esse daí não foi em live, coisíssima nenhuma, foi na verdade em meu tempo off ali, né, quando eu tava só me divertindo mesmo, antes de começar o dia de trabalho. Mas a pergunta que não se quer calar é, como é que a gente faz para fazer sketches mais interessantes? E isso é um assunto que eu tenho um certo apego, porque quando eu comecei a desenhar no digital, eu tinha muita, mas muita dificuldade de desenhar. Inclusive eu já até comentei com vocês algumas vezes que no comecinho mesmo eu não desenhava na mesa digitalizadora. Na verdade eu desenhava no papel, eu tirava foto desse papel e eu passava para o digital, né? Eu pegava essa foto ali e arrastava para dentro do Photoshop e aí sim eu ia desenhar. Eu meio que desenhava por cima desse rascunho que eu tinha feito no caderno, porque para mim desenhar no caderno era tão gostosinho, mas desenhar ali no digital não era nem um pouco agradável. E aí com o tempo, desenhando mais, pintando mais, eu comecei a me acostumar mais e mais ali para desenhar, mas ainda assim o desenho era algo que eu sempre tive um certo negocinho ali, parecia que não encaixava direito. Inclusive foi aí que eu comecei a desenvolver outras técnicas para começar o meu dia, como por exemplo, começar fazendo manchas, começar fazendo cores, formatos diferentes, tudo isso para evitar desenhar. Porém, desses anos pra cá, eu comecei a gostar de desenhar, o que é super interessante, porque isso era algo que eu não tinha tanto gosto assim, né? Porque como eu disse pra vocês, não era natural pra mim. Parecia que tinha algo diferente. Toda vez que eu pegava ali pra desenhar mesmo, eu senti que a minha mão ela ficava mais tensa. Eu fazia uns traçados que eram mais pesados, eles não eram tão levinhos, não era como se eu tivesse ali tranquilinho, né, desenhando. Na verdade não, a minha mão ficava bem tensa, e foi aí que eu comecei a tentar cada vez mais e mais desenhar, e não só por esforço ali, né, por realmente me forçar a desenhar, mas também por assistir outras pessoas que desenham, que eu comecei a entender algumas coisinhas diferentes, e essas coisinhas fizeram toda a diferença na hora de eu fazer um desenho aqui no digital. E quais são essas coisas? Bom, primeiro delas é o tamanho do lápis. Pode parecer bobeira, mas para mim isso teve um impacto muito grande. Quando a gente pega um pincel que ele é maior, por algum motivo que eu ainda não sei com tanta certeza dizer para vocês, pincéis que eles são maiores, né, quando a gente pega um brush bem grande, eu acabo me frustrando bastante, porque é difícil da gente fazer ali detalhes, né, quando a gente tá usando um pincel que ele é maior. Então eu comecei a usar cada vez pincéis menores e menores, até que hoje mesmo eu tô usando pincéis que tem ali 4 pixels, 3 pixels, que são pincéis que são extremamente pequenos, independentemente do tamanho do canvas que você usa, sabe? 3 pixels é um tamanico de nada pra gente fazer desenho, mas eu senti que isso é bom, isso é até meio libertador, porque não sai aquela linha que ela é definitiva, que ela é super grossa. Na verdade, isso até abre margem para mais erros, né? Porque uma linha, ela é tão fininha que parece que quando você coloca mais linhas é até melhor. Então isso daí é algo bem psicológico mesmo, mas que me ajudou, sabe? Pincéis pequenos
acabaram por ser meus pincéis favoritos na hora de fazer meus sketches aí no digital. Outra coisa ainda nos pincéis que me ajudaram bastante foi de fato escolher os melhores pincéis pra gente utilizar. Isso daí vai muito de gosto, mas eu sinto que para desenho os pincéis fazem toda a diferença. Inclusive eu tenho meus pincéis aí na descrição, você pode acessar o meu site e baixar aí os pincéis que eu uso, inclusive uso bastante para fazer estas ilustrações aí que vocês veem no canal. Então a minha recomendação é testa esses pincéis, vê qual pincel que encaixa melhor com o seu estilo de desenho e se agarra nele, porque no começo eu usava pincéis que não eram tão legais assim de desenhar, não eram tão gostosinhos ali, né, a sensação, a textura, então acabou que isso dificultou bastante o começo ali, né, porque principalmente para fazer desenhos, a gente tende a querer algo que se aproxime de desenhar num papel mesmo, porém encontrar essa sensação é um pouco difícil, e eu diria que a maioria dos pincéis, eles mais atrapalham do que ajudam nesse sentido. Muitos pincéis, como por exemplo a bola dura e a bola fofa, que são pincéis que eu uso bastante para fazer minhas pinturas, eles têm uma sensação horrível para desenhar. Então é bacana pesquisar algum pincel ali com uma textura, um pincel ali que ele é mais agradável, porque isso faz bastante diferença pra gente na hora de fazer ali os desenhos. Outra coisa também que ajuda a gente nos desenhos são estabilizadores. Isso daí é algo que eu negligenciei por muito tempo, mas eu senti o peso que os estabilizadores fazem quando eu comecei a utilizar o Clip Studio Paint, que é um outro aplicativo de desenho que inclusive tem para mim os melhores pincéis para desenho. Desenhar no Clip Studio Paint é uma sensação muito, mas muito boa mesmo. Para você aí que adora desenhar, recomendo o Clip Studio Paint. E lá eu percebi que eles têm estabilizadores que já vêm de nascença ali com o pincel, né? Os pincéis, eles têm ali seus próprios suavizadores. E o que é isso, né? Esses tal estabilizadores? Eles são ferramentas que tem dentro dos programas para ajudar a gente a fazer linhas que elas são mais precisas. Ao invés de ficar ali todo balançando, né, as nossas linhas, eles tentam consertar esses balanços que a gente faz ali sem querer, né? Tipo aquelas tremedeiras que dá na gente, né, enquanto a gente desenha, ele vai lá e ajuda a gente a consertar. E eu sempre deixava isso desativado, mas eu sinto que deixar desativado cria mais uma barreira ali de dificuldade, né? Porque quando a gente tira esses estabilizadores e tenta ali acertar na prática, eu acho legal, né? Diga-se de passagem, mas isso acaba criando um estressor na gente, porque a gente fica mais ali estressado, a gente fica querendo acertar mais essas linhas, e essas linhas boas, né, essas linhas mais certinhas, elas acabam não vindo com tanta naturalidade assim. Então uma coisa que eu recomendo para vocês é, caso vocês estejam aí muito frustrados, com muita dificuldade, tente aumentar um pouco mais esse nível de estabilizador. Hoje em dia, na maioria dos programas, a gente já tem esses estabilizadores, pelo menos no Photoshop eu sei que tem, no Clip Studio eu sei que tem, em outros aplicativos eu não vou saber com tanta certeza, porque eu não fico procurando, né, estabilizadores nos programas, mas eu sei que pelo menos nesses maiores a gente vai encontrar com mais facilidade. Então se você tá tendo aí dificuldade de gostar de desenhar, procura aí um estabilizador para ver se isso dá uma conta do recado para você. E agora chega da gente falar sobre estabilizadores e fazer boas linhas, e vamos dar uma olhada para a gente ver o resultado final desse nosso sketchzinho de hoje. E bom pessoal, esse foi o resultado final do nosso sketch. Eu espero que você tenha gostado do papo de hoje, das dicas de como desenhar melhor. E se você gostou, me retribua com o seu joinha e me segue lá nas outras redes sociais. Todos os links vão estar aqui na descrição. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!